Sejam bem-vindos a mais uma aula do Preparar. Hoje o nosso assunto será atomística. Para a gente falar dos conceitos básicos de atomística, é importante a gente relembrar dois termos que estão relacionados à estrutura atômica, que foram lá definidos por Rutherford e Bohr. O núcleo do átomo, que é aquela região central formada por partículas positivas e também por partículas neutras, os nêutrons, e uma região que está ao redor desse núcleo, né? Uma região periférica formada por partículas negativas, que são os elétrons. Na imagem, vocês podem estar verificando uma representação de como que o Rutherford considerou que era a estrutura do átomo. Uma região central com essas partículas chamadas de prótons e nêutrons, e uma região periférica já com os elétrons, tá? Algo bem semelhante aí ao famoso modelo planetário. Outro detalhe importante para falar para vocês é que o núcleo do átomo ele é de 10 a 100 mil vezes menor do que todo o tamanho do átomo, tá bom? Então a gente está falando de uma região muito pequena. Uma outra coisa bem importante para a gente falar é sobre a IUPAC. A IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que traz algumas representações importantes quando a gente vem falar dessas partículas atômicas, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Na tabela periódica, que é um assunto que nós vamos ver posteriormente, lá existem os símbolos dos 118 elementos até hoje, conhecidos. Esse símbolo, ele pode ser utilizado, tá, para que a gente consiga identificar juntamente com ele essas partículas que compõem esse átomo. Então a gente vai simplificar ainda mais a representação. Veja na imagem. Eu posso colocar o símbolo desse elemento, tá? E aí eu estou representando por um Ezinho de maneira genérica, tá bom? E quando eu quero representar o número de prótons que esse átomo tem, eu vou representar pela letra Z, tá bom? E aí Z significa número atômico. Logo, o número atômico do átomo corresponde então também ao seu número de prótons. E aí você pode estar se perguntando: professora, mas essa informação também não existe na tabela periódica? Ela existe, mas às vezes a gente vai precisar fazer certas representações sobre o átomo e sobre as partículas que o compõem de maneira diferente. Então, sempre que você precisar indicar quantos prótons, ou no caso, o número atômico desse átomo, você vai indicar no canto esquerdo inferior, conforme a imagem mostra para vocês, O Zzinho que aparece na parte de baixo do canto esquerdo, tá? Junto com o símbolo do átomo, além da letra Z, a gente pode também estar representando a letra A, que significa número de massa, tá bom? E o número de massa, ele pode vir tanto no canto esquerdo superior, como no canto direito, tá? Isso se, essa representação for do átomo no seu estado fundamental, tá bom? Vamos já explicar o que significa o estado fundamental. Então, veja bem na imagem que o número de massa, ele pode vir representado tanto no canto esquerdo quanto no canto direito, mas sempre na parte superior, tá bom? Quando a gente tem já uma representação do átomo na forma de um íon, ou seja, ele deixou de ser um átomo, ele passou a ser um íon. Ele pode estar numa condição de que ele perdeu ou ganhou elétrons, ou seja, houve uma modificação na quantidade de partículas que compõem a estrutura desse átomo. Vejamos, embaixo, o Z, que representa o número atômico, e no estado fundamental, portanto, teremos que o número atômico é igual ao número de prótons, que será igual ao número de elétrons. Ou seja, são quantidades exatamente iguais quando esse átomo estiver no seu estado fundamental. Já quando eu tenho uma condição de um íon, tá? A gente vai ter que sempre o número atômico é igual ao número de prótons. Porém, o número de elétrons será diferente, ok? Vejamos, nós podemos ter um íon do tipo cátions, ele será aí carga positiva, ele vai apresentar carga positiva, ok? Significa, portanto, que a quantidade de prótons ela será maior que a quantidade de elétrons, tá? O sinalzinho de positivo e negativo que aparecem, tá bom? Eles estão em função das partículas prótons e elétrons, tá bom? Vamos abandonar lá a nossa compreensão da matemática. Não se trata de subtração e nem de adição, ok? Já os ânions serão, portanto, íons
que ganham elétrons. Logo, eles apresentam uma carga negativa. Portanto, eles terão aí uma quantidade de elétrons maior que a quantidade de prótons. Note o seguinte, que o núcleo do átomo, ele permanece inalterado, tá? O número de prótons e o número de nêutrons não se altera. Não é que não se altera nunca, tá bom? É que para esse nosso campo de estudo, neste momento, a gente vai falar apenas da alteração na quantidade de elétrons. Ou seja, quando o átomo se transforma em um íon, que ele pode ser um cátion ou ele pode ser um ânion, ok? E o número de nêutrons, professora? Onde a gente identifica ou como que a gente consegue descobrir a quantidade de nêutrons que esse átomo tem? Os nêutrons, né, eles são somados aos prótons e assim a gente consegue determinar o número de massa. Portanto, a gente pode fazer apenas uma manipulação, né, nesta fórmula e encontrar o número de nêutrons, tá? A, que é o número de massa, é igual a Z mais N. Se você isola N, você precisa então fazer apenas a subtração do número de massa menos o número atômico, né, que é o número de prótons, tá bom? Vamos entender o que significa, então, esse estado fundamental. Significa a estrutura do átomo com a sua quantidade de prótons e elétrons exatamente igual. Esse estado fundamental ele é também chamado de estado neutro, tá? Porque a quantidade de partículas positivas e negativas elas são iguais, tá bom? E esse átomo também pode ser considerado no seu estado fundamental, porque não houve nenhuma modificação na sua estrutura. Ele não precisou aí perder ou ganhar elétrons, né? Para que assim ele viesse a fazer futuramente uma ligação química. Então, o estado fundamental é o estado que, de modo geral, todos os átomos se encontram. Essa modificação que acontece na quantidade de elétrons é uma necessidade, né, que os átomos têm de buscar um menor estado de energia e assim estabelecer ligações químicas com outros átomos. Esse detalhamento de como que acontece a ligação química, isso vai ser o assunto visto lá na frente, tá bom? Para esse momento, a gente precisa apenas saber identificar, tá, essas partículas. Identificar qual é esse número que está vindo na parte superior, na parte inferior, qual é o símbolo desse elemento, tá bom? Então, a gente vai por partes, até que a gente chegue, então, no momento em que esse átomo perde ou ganha elétrons para que ele faça a ligação química, tá bom? Vamos ver alguns exemplos, né, de como identificar na prática o número de massa, o número atômico, o número de prótons, o número de nêutrons e o número de elétrons. Galerinha, essa foi a primeira parte da nossa aula sobre atomística, onde a gente conseguiu entender, tá, onde a gente vai identificar as principais partículas subatômicas, principalmente número de massa e número atômico. A gente volta na próxima aula com a parte 2 para ver alguns exemplos, tá bom?